Opa, aqui quem fala é o Dibro, mas para esse vídeo aqui você vai me chamar de ele. Acho que assim é melhor, é uma nomenclatura boa. Bom, eu tô aqui para falar um pouco sobre um assunto que eu vi pouca gente falar em relação a sentir-se vazio. Mas o que exatamente seria o sentir-se vazio? Bom, tem muitas coisas para muitos âmbitos, mas especificamente a gente vai falar aqui sobre sentir-se vazio em meio ao âmbito social, em geral. Você já se imaginou nessa posição? Na posição de alguém que convive e vive com pessoas que viveu sua vida inteira praticamente, uma boa parte. Sendo você um adulto, um jovem adulto ou até mesmo um adolescente. A vida inteira para você significa pelo menos, eu tenho certeza, de 5 anos da sua existência. Algo que vai um pouco mais do que isso, não o suficiente para chegar em 10, mas digamos ali entre uns 8, 7 anos. Se você convive tanto tempo com alguém assim, você basicamente espera e contempla que esse amor, essa reciprocidade continue existindo ao longo dos anos. Afinal de contas, você foi se envolvendo e as coisas foram mudando, ainda que de forma difícil, mas foram mudando. Um fato crucial é quanto tempo você vive com essas pessoas, há quanto tempo você existe com elas e, em principal, há quanto tempo vocês se conversam em questão geral. É meio difícil a gente contemplar e medir a questão do tempo e o que é para cada um, mas a gente vai falar intrinsecamente sobre alguns pontos, sendo eles a reciprocidade, a expectativa, a entrega e acho que por fim podemos deixar o futuro e o tempo. Acho que é uma boa perspectiva assim. Bom, falando um pouco sobre a entrega. Geralmente a gente convive em um âmbito social, somos seres que vivem para isso. A gente geralmente constrói, nos consolida em meio ao âmbito social em geral, sempre buscando alguma coisa, ser realizado em algo ou até mesmo conquistar seus objetivos, ou até mesmo, de certa forma, moldar-se para deixar um legado, deixar uma marca, ser lembrado por algo. Acho que essa é a principal coisa que todo mundo faz, mesmo que indiretamente, mas faz. Existe uma certa magia quando você começa a criar esses vínculos para âmbitos sociais, de um modo geral. É justamente quando você começa a moldar-se em meio às pessoas que você vai descobrindo formas novas, cores novas e até passando por experiências que você jamais pensou em passar na sua vida. É até meio curioso e engraçado você pensar pela perspectiva de que sem as pessoas, sem a existência delas ali, você não teria vivenciado boa parte das coisas que você vivenciou. Não teria aprendido boa parte das coisas que você aprendeu. E ainda que tenham sobrado resquícios de dor e sofrimento, porque, bom, as pessoas são assim, somos seres vivos, a gente erra mesmo e acaba cometendo erros grotescos que fazem com que pessoas se magoem de forma grande com você. Ainda assim, são experiências e isso vai mudando você. Um fator importante também é a expectativa que a gente coloca nas coisas e principalmente nas pessoas. No fim, ninguém pode suprir a sua expectativa sobre algo, somente você mesmo. E ainda que você ter expectativa nas coisas seja bom, pode ser uma ferramenta utilizada para o mal também, se você não souber como dosar as coisas. Geralmente a gente faz isso de forma indireta e acaba colocando expectativas até em coisas que não diz respeito ao indivíduo como um todo. Mas isso acontece de forma orgânica e é muito normalizado pelas pessoas, o que acaba gerando uma situação onde você espera algo, mas não tem. E isso gera uma tristeza, gera uma decepção, uma revolta e por vezes até mesmo uma certa raiva. Mas será que realmente sentir essa raiva é algo correto a se fazer? Bom, não tem um jeito certo de se viver. Cada um define aquilo que acha correto mediante aquilo que tem e aquilo que se aprende. Mas o fato crucial de tudo é que, no fim, somos todos humanos. No fim, nós crescemos, vivemos e morremos sem saber como viver. Não tem um manual, não tem escrita, não tem uma fala, não tem nada. Você vai aprendendo conforme o tempo e só ele vai entregar pra você, de fato, uma perspectiva diferente das coisas, a ponto de você tirar, por discernimento seu, aquilo que é correto ou não. Mas não é errado afirmar que existem, claro, sim, aquelas ações e atitudes que, por senso comum, são atitudes horrendas ou grotescas ou horríveis e completamente inaceitáveis. Isso também varia de cada indivíduo para cada indivíduo. Mas no fim, o jeito certo de se viver só é medido milimetricamente por aquilo que você acha correto, por aquilo que você tem como o seu ideal ou como o seu correto. E é aí onde as pessoas acabam se perdendo um pouco, onde elas acabam deixando os seus próprios princípios e acabam seguindo coisas diferentes. Não por vontade própria, mas sim por expectativa, desejo e o
correto. Entre muitas aspas, correto. Acho que tudo começa quando você tem jeitos diferentes e indivíduos diferentes em um mesmo ambiente. Mas só isso não seria o suficiente para transformar a situação e deixar você se sentindo completamente vazio. Ele vem de muito tempo, ele vem de ações e pequenas coisas. Intrinsecamente, o que eu penso particularmente sobre é que ele provém, na verdade, da falta de. Mas falta do que exatamente? Eu acredito fielmente que falta do básico, do simples, do comum, até mesmo do óbvio. E é engraçado quando a gente fala disso, porque às vezes o óbvio, ele precisa ser dito. Às vezes eu te amo, eu gosto de você, ou como você tá? Tá tudo bem? Fez alguma coisa hoje? Cara, eu tava ouvindo essa música e eu lembrei de você. Ou até mesmo caramba, eu lembro que você gosta bastante de flores. Aqui, eu arrumei algumas que eu achei muito bonitas. Você não gostaria de pegar uma? São coisas simples como essa que mudam completamente a perspectiva do seu dia, mudam completamente a perspectiva do geral e o cuidado, porque aquilo que não se preza, aquilo que não se valoriza e aquilo que cai no comodismo eventualmente se degrada, vira decrépito e acaba. No fim, esse vazio, ele só é um reflexo de uma atitude que foi criada há muito tempo atrás, moldada através das falas, emoções ou de algo que faltou. Não sei se exatamente dá pra chamar de negligência, porque, como eu disse antes, somos seres fadados ao erro e a gente aprende no erro, a gente aprende se moldando através disso, a gente aprende evoluindo gradativamente com o tempo, errando, aprendendo e refazendo. Mas a questão é que, no fim das contas, me parece muito mais uma atitude em conjunta e um erro em conjunto enquanto esses indivíduos do que qualquer outra coisa. Porque você que ama ou tem esse relacionamento com algum amigo seu, alguma amiga sua, ou um grupo de amigos em específico, nada mais é do que um relacionamento, ponto. Independente se é um relacionamento amoroso ou não, você praticamente passa todo o tempo da sua vida junto com essas pessoas. Você passa boa parte dele ali, com elas, crescendo, evoluindo e fazendo as coisas em conjunto. E ainda assim, quando vocês caem na rotina ou no comodismo de alguma forma, você acaba só eventualmente degradando essa relação unicamente por esquecer o simples. Por esquecer às vezes de mandar mensagem, às vezes de lembrar o aniversário de tal pessoa, ou de falar coisas legais pra ela de vez em quando. Ainda mais se a sua amizade for uma coisa mais livre, vocês tiverem mais liberdade pra brincar com os defeitos um do outro e acabarem esquecendo de exaltar os acertos. Isso também acontece bastante. O que eu quero dizer com tudo isso é que essa depredação a longo prazo, ela vai se tornando cada vez mais uma força silenciosa que cresce, um nó que cresce gigantesco na garganta que não dá pra poder tirar de jeito nenhum. E aí o não falado realmente vira o não falado e as coisas vão só eventualmente entrando num limbo e um ciclo sem fim, aonde você se pega pensando, meu Deus, como que as coisas chegaram aqui? Ou, nossa, mas o que eu fiz pra merecer isso? E no fim a resposta é nada. Nada. Você não fez nada. E é justamente por isso. Você não fez nada. Ou até se você fez, as pessoas à sua volta não fizeram nada. E é aí onde mora o erro de tudo isso. É aí onde mora justamente esse sentimento que você não anseia cultivar, que as pessoas também não anseiam, mas que acaba acontecendo. E por comodismo, isso vai sendo levado à frente. Quase como uma bola de neve que ninguém vê. Ou que as pessoas até veem, mas não se importam o suficiente. E quando ela já tá enorme, o pessoal fala, bom, já ficou grande assim mesmo, então mais fácil deixar ela só estourar eventualmente. Porque ninguém toma a primeira atitude. Ninguém decide fazer algo além. Ninguém decide seguir adiante. Ou se toma, não é ouvido, não é falado, porque caiu na rotina. Caiu no comodismo e cai na rotina, no ciclo sem fim, aquilo que não acaba. Porque, mas minha vida tá muito ocupada agora, eu tô fazendo muita coisa e eu tô realmente, de fato, bem distante, mas é porque eu tô ocupado. Ou, mas ultimamente tem acontecido tanta coisa comigo que eu não consigo pensar, não tenho tempo pra isso, não quero ficar pensando nisso por enquanto. Só que quando você para com o fluxo de tudo pra sentir a tristeza, o que é totalmente válido também, porque você precisa tirar o seu tempo pra poder se reconstruir, você também deixa de lado muita coisa. E quando você deixa de lado muita coisa, você acaba também transformando isso nessa questão, fazendo mais ainda essa bola de neve crescer. Então, eu tenho que falar com todo mundo o tempo todo, eu tenho que mandar mensagem todos os dias, eu tenho que falar com essas pessoas 24 horas por dia, eu não posso deixar elas sozinhas porque senão acabou. Não é bem assim. É sobre manter o equilíbrio saudável das coisas, conversar um pouco aqui e ali e se mostrar que se importa. O simples já é o suficiente. Você não precisa necessariamente conversar com a pessoa 24 horas por dia ou até mesmo se quer falar com ela todos os dias do ano. Basta que você mande mensagem uma vez pra lembrar que ela existe, pra ela ser lembrada, pra ela lembrar que você gosta dela. Porque, eventualmente,
ela vai começar a se questionar sobre as coisas. E eventualmente ela vai começar a se questionar onde é que você tá, o que aconteceu, o que houve. E se você não quiser falar por ser um assunto pessoal seu, é totalmente válido também. Mas que pelo menos, em algum ponto, você demonstre que sente o mesmo. Porque quando a relação ficar aparente que é só pra um dos lados, a situação só acaba de uma forma bem triste. Só acaba com uma decepção bem grande, até mesmo com esse vazio não dito. Como eu havia mencionado antes, ele é algo que cresce, eventualmente. E quando você se vê e se percebe, você tá cercado de pessoas, mas tá completamente sozinho, porque você não entende direito a vida de cada uma delas, você não compreende exatamente o que tá acontecendo, nem se o problema é você, ou se o problema é o grupo. E aí você vai cair numas grandes questões de pensar, bom, talvez o problema seja eu. É melhor me distanciar, ou é melhor eu tomar a distância, ou ficar longe, ou... Bom, quem sabe se eu sair, talvez as coisas melhorem de alguma forma. Talvez não vão, talvez vão, mas talvez não vão. E não tem como ter certeza disso, mas na maioria dos casos, não vão. Porque no fim das contas não é culpa de ninguém. É só uma situação que foi criada através de tanto expectativas quanto desejos, quanto vontades e ambições do ser humano. Nós vivemos pelas ambições. Somos assim, intenções e ambições andando pra lá e pra cá, juntas, de mão dadas. E infelizmente, quando elas acabam falando mais alto, a gente tende a se distanciar e tomar um tempo pra nós, pra poder tentar reconstruir ou construir algo. Só que quando você esquece o básico, quando você esquece daquilo que te trouxe até ali, ou das experiências que você teve, os ciclos que você fez e as amizades que você fez até aquele ponto ali de partida, bom, você acaba realmente, de fato, permitindo que essas pessoas que antes eram tão queridas pra você se sintam sozinhas, se sintam vazias ou abandonadas. E é uma coisa que, infelizmente, não tem o que fazer. Você não controla. E definitivamente você não tem direito nenhum de julgar, porque é o sentimento que é criado, porque é o que sobra. O silêncio da oclusão, reclusão, negligência e ausência é o que sobra, e é só o que sobra. Quando você se pega observando e vendo que as pessoas que você estava junto ou jogava antes se torna algo muito mais rotina do que necessariamente prazer, do que necessariamente estar ali para fazer algo juntos, para presenciar, vivenciar algo juntos, é quando justamente isso bate na sua mente. Isso vem como um soco furioso na sua cabeça, de que no fim tudo se perdeu. No fim o propósito, no fim a felicidade, a alegria e até mesmo essa emoção em conjunto que partilhavam, ela só foi embora. Ela só sumiu. E o que sobrou ali foi um eco distante de uma lembrança e de uma nostalgia que já não pertencem mais àquele grupo, mas tá ali, existe e tenta se manter de alguma forma. Mas ninguém de fato toma uma atitude, ou como disse anteriormente, se toma, não é levado em consideração. E isso se dá por conta de N fatores, mas intrinsecamente, é como eu disse, não sei se é a palavra exata que eu gostaria de usar, mas negligência eu acho que é o principal ponto. Negligência social. Bom, mas pra falar disso eu acho que eu não queria trazer isso sozinho, de certa forma, porque é muita coisa, é um assunto bem grande, ele tem muitas camadas e são só devaneios que eu fico pensando pra lá e pra cá. Às vezes eu paro meu tempo e fico pensando sobre, racionalizando e tentando, encontrar uma forma de expressar um pouco desse sentimento, expressar um pouco do que tá na minha cabeça. E acho que é por isso que eu queria gravar isso daqui, pra falar um pouco sobre, pra transmitir um pouco dessa sensação, transmitir um pouco do que eu sinto às vezes quando eu paro e penso sobre algumas coisas, alguns tópicos e alguns assuntos. Mas, novamente, eu acho que não é certo só eu tá falando sobre isso. Então vou trazer a perspectiva de alguém que se tornou muito próximo de mim. Eu tenho um amigo, ele faz vídeos também, chamado Dissonante. Ele é alguém excepcional, eu amo ele bastante, é uma pessoa incrível que eu tive o prazer de conhecer. E continua sendo o meu amigo e evoluindo a cada dia que passa. E é até curioso pra mim como as coisas aconteceram, como ele virou o meu amigo efetivamente, como as coisas foram se aproximando de fato. A gente se conheceu por terceiros e a gente acabou virando muito, muito amigo. Até que eventualmente eu fui descobrindo mais sobre ele. E eu descobri um fator interessante e curioso. Ele me falou certa vez, comentando um pouco sobre si, que ele não sente a empatia como nós sentimos normalmente, por conta de uma condição dele mesmo, que vai ser melhor ouvir da boca dele um pouco sobre essa situação em questão. Mas o questionamento que eu entrego para quem está ouvindo é: poderia realmente alguém que
tá isento de sentir empatia, de fato formar um ciclo social, você poderia pensar, meu Deus do céu, essa pessoa acho que nunca ia conseguir ter amigos, ou nossa, ia ser muito difícil ela conseguir estar no âmbito social se ela não consegue sentir empatia da forma convencional, da forma que todo mundo sente, se ela tá meio que isenta disso de certa forma. Mas vou te falar, sim, tem muitas formas, na verdade. E tudo isso vem do lado bom do que eu falei. De tudo que eu falei aqui até o presente momento. Do lado bom do que eu comentei. Do lado da expectativa, da entrega, da reciprocidade, do tempo entregue juntos. Quando você tem pessoas à sua volta que querem o seu bem e desejam o seu melhor e te incentivam a melhor, as coisas fluem. Podem parecer que não, mas fluem. É meio até curioso, né? A gente passa bastante tempo com o nosso ego grande pensando, nossa, a gente consegue, eu consigo. Só que no fim, quando as pessoas, né, de um âmbito social vêm e começam a te incentivar em algo, começam a te, digamos que de certa forma benevolente, né, ovacionar em algo que você fez, porque mesmo que pequeno, mesmo que curto, mesmo que foi alguma coisa bem simples, isso te entrega uma dopamina gigantesca e te entrega uma felicidade tamanha de realização. Sentir que você tá acertando e que você acertou com as pessoas que você ama é um sentimento maravilhoso, um sentimento ótimo, que você começa a lentamente fazer mais coisas porque você quer ser melhor também, não só por aqueles que você ama, mas por você. E esse gatilho, ele parte das pessoas que você ama, e isso é muito bonito. É uma troca muito bonita e uma troca não dita e silenciosa, né, digamos assim. Então, o Dissonante, ele acabou eventualmente, né, conquistando um pouco desse sentimento e gradativamente começou a mudar também, de certa forma. Mudar um pouco aqui e ali. Mas, como eu disse, eu deixo a palavra pra ele nesse exato momento. É contigo. Opa, rapaziada, eu sou o Dissonante e antes de qualquer coisa eu acho que é preciso deixar bem claro que eu não tenho nem TPAS e nem TPN. Na verdade que eu tenho transtorno bipolar e principalmente quando eu tô em período de mania eu acabo adquirindo essa característica da falta de empatia. E sinceramente isso foi um problema por boa parte da minha vida. Conexões com pessoas são mais complicadas, entender as outras pessoas e até mesmo qualquer tipo de interação interpessoal acaba ficando um pouco mais complicada. Porque querendo ou não, às vezes eu posso falar alguma coisa meio atravessada e a pessoa entender de outra forma ou coisa do tipo e eu não percebo que eu falei isso de uma forma ruim. Não vou me eximir da culpa também, mas ainda assim eu tento melhorar a cada dia e eu acho que é isso que é importante. E é justamente isso que é o ponto desse vídeo, você tentar ser mais todos os dias, você tentar ser uma pessoa mais importante, você tentar ser mais presente nas pessoas que importam na sua vida. E é principalmente por isso que eu entendo muito bem o ponto do meu monodíbro. Se as pessoas não dizem as coisas pra mim de uma forma mais clara, é muito difícil eu entender o que a pessoa tá sentindo, o que a pessoa tá passando, o que ela tá pensando. Às vezes eu tenho que racionalizar demais e nem sempre a minha leitura vai ser correta, até porque não tem como eu acertar todas as vezes. Foi justamente por isso que eu percebi que dizer o básico é extremamente importante e é necessário sim em qualquer tipo de relação. Se a gente analisar isso de uma forma mais fria, essa falta de contato, essa falta de expressar o que você sente, o que você pensa, pode gerar várias fraturas na sua relação. Elas são recuperáveis, obviamente, se os dois lados da relação agirem em prol disso. Porém, é um esforço que pode ser basicamente evitado com uma comunicação saudável, uma comunicação comum. Você virar pra pessoa e dizer que se importa, você virar pra pessoa e dizer que ela faz falta na sua vida ou algo do tipo. Se algo não é dito, ele fica basicamente aberto à interpretação e o afastamento é só uma das possibilidades do que pode ocorrer. Então, a partir do momento que você não diz algo e essa coisa fica aberta à interpretação, você abre o precedente que a pessoa pode interpretar errado o que você tá sentindo, pensando ou falando ou até mesmo passando por, e aí o afastamento é quase certo. Eu nem sempre fui uma pessoa muito aberta ou até mesmo uma pessoa que consegue manter um contato muito próximo às outras pessoas. Normalmente eu pensava que se o problema é meu, eu sou a única pessoa que pode resolver esse problema, então eu não abria, eu não discutia sobre, e isso gerou vários problemas e várias rachaduras, e parando pra pensar, talvez até mesmo vários traumas e vários problemas que poderiam ser evitados se eu tivesse simplesmente dito o que eu estava sentindo no momento. E é até engraçado pensar que foi literalmente um quadro de um mangá que me fez refletir sobre isso, me fez pensar o porquê que eu achava que eu não tinha o direito de falar sobre os meus problemas com outras pessoas. Isso me fez ser mais aberto com as pessoas, porque antigamente eu tinha uma dificuldade extrema e no máximo as pessoas que eram muito mais próximas a mim, ou que eu conhecia há muito tempo, que eu conseguia contar sobre as coisas. E tudo isso por eu achar que eu simplesmente não tinha o direito de expressar o que eu estava sentindo nesse momento. Ou até mesmo de uma forma, entre aspas, eu vou colocar aqui, meio babaca, achar que se é um problema que eu não consigo resolver, outras pessoas também não conseguiriam. E é importante dizer que mesmo que o problema não seja resolvido, você ter uma pessoa do seu lado pra te escutar, pra te apoiar, ou até mesmo pra dizer que você está errado, é uma coisa muito importante.
De qualquer forma, é muito importante você expressar as coisas que você sente e até mesmo você se dar o direito de falar com as outras pessoas. Mesmo que o seu problema não seja resolvido, só o ato de você contar, às vezes tira um peso muito grande das suas costas e até mesmo ajuda você, porque se você parar pra pensar, a vida é basicamente como uma caminhada e se você não contar nada, você vai só adicionando peso nas suas costas. Enquanto se você tem outras pessoas do seu lado, a caminhada fica muito mais tranquila. Eu vou usar como exemplo aqui, por exemplo, a academia. Se você faz academia sozinho, você sabe que às vezes você pode estar um pouco mais animado, você não vai se forçar tanto quanto você conseguiria ou coisas do tipo, mas quando você treina com um amigo, por exemplo, você sempre tá querendo dar o seu melhor, você sempre tá lá e se você falhar ou algo do tipo, o seu amigo vai estar lá pra te ajudar. E é a mesma coisa da vida. É meio engraçado você comparar a vida com a academia, mas nesse ponto é bem parecido. Se você tem uma pessoa do seu lado te ajudando, te levantando e às vezes até mesmo te dando uma mão pra você conseguir continuar caminhando e seguindo em frente, tudo fica muito mais fácil. E é justamente esse o ponto, não importa o quão independente você é, não importa o quão independente você pense que seja, você caminhar a vida sozinho sempre vai ser muito mais difícil. Também é muito importante ressaltar que reciprocidade parte dos dois lados. Se você espera que alguém faça isso por você, se você espera que seus amigos estejam lá por você, esteja lá por eles também. Senão você vai estar basicamente só usando seus amigos e virando as costas pra ele. Isso não é amizade de verdade, você não tá lá por eles, você basicamente só tá usando eles como seu apoio e é isso e nada mais. As pessoas têm que começar a entender que mesmo que você, entre aspas, seja o protagonista da sua própria vida, as pessoas à sua volta também são protagonistas das vidas delas. Você não pode pensar nelas como NPCs que só estão lá pra te ajudar ou coisa do tipo. É muito importante esse contato, esse carinho e esse cuidado até mesmo com as outras pessoas. E até mesmo é importante você partir do pressuposto de que a outra pessoa também tem uma vida, ela também tem problemas e ela também tem essas coisas. E eu tive que racionalizar isso por muito tempo pra eu começar a entender e mudar. E é justamente sobre isso. A mudança, ela é possível, ela é necessária, ela parte do ponto de que evoluir só vem com mudança ou algo do tipo, e pra isso você tem que aprender. E é justamente mesmo que eu tenha meus problemas, mesmo que eu tenha dificuldade em entender as outras pessoas, e ainda assim eu corro atrás disso todos os dias. Eu tento ser uma pessoa melhor. E é justamente isso que me separa, mesmo eu tendo esses problemas com empatia e coisas do tipo, de qualquer um desses monstros que aparecem em jornais ou coisas do tipo. Por exemplo, a minha humanidade, ela continua presente porque a cada dia mais eu tento melhorar, eu tento continuar. Então, no fim, mesmo que seja básico, a falta de comunicação sempre vai ser o maior veneno para qualquer relação. E você não precisa ter nenhum tipo de condição, nenhum tipo de transtorno para o que não foi dito se torne algo diferente e muito maior. E muitas vezes é justamente isso que se torna a foice que ceifa a relação por um todo. E tudo isso pode ser resolvido pela simples e básica conversa. Então é basicamente isso. Não espera o momento estar ruim, ou a relação ter dado uma esfriada, ou as coisas terem ficado estranhas pra você chegar naquele seu amigo, ou naquela pessoa que você gosta, virar pra ela e dizer o quanto você gosta dela, o quanto ela é importante pra você. Eu sei que às vezes é difícil, eu tenho muita dificuldade em expressar sentimentos ou falar de uma forma mais emocional, mas ainda assim é importante pra caramba. E às vezes uma simples palavra que você pode dizer pode melhorar o dia da outra pessoa. Então por que não dizer isso? Até mesmo partindo do pressuposto mais frio, do jeito de pensar, de mesmo que você, a partir do momento que algo que é tão simples pra você e pode melhorar o dia de outra pessoa, por que não fazer isso? Se você não vai perder nada com isso. Bem, muito pelo contrário, você pode até mesmo ganhar. Às vezes você encontra uma amizade que você não esperava. E pra mim o maior exemplo disso é justamente meu mano Dibro, que a gente se conheceu por meio de terceiros, a gente participou de um projeto juntos e eu nunca pensei, nunca parei pra pensar no começo que a gente ia virar tão amigo e tão rápido. Justamente por eu ter esses problemas, eu sempre tive problemas em ter amigos, em criar amizades, em fortalecer relações, esse tipo de coisa. E ainda assim, justamente por ele estar lá, por ele estar presente, por ele se fazer presente, a gente acabou se tornando amigo muito mais rápido. Eu acabei diminuindo um pouco as defesas, entre aspas, que eu tinha sobre não falar sobre os meus problemas, sobre ter medo até mesmo do tipo de reação que as pessoas teriam sobre eu falando sobre isso, que já aconteceram algumas vezes também. E tudo isso aconteceu pelo simples e básico, por ele estar lá, por ele dizer o que sente, por ele dizer o que pensa e por ele dizer que a minha amizade também é importante. Então, se você tem um amigo que você se importa com ele, se você tem uma pessoa que você gosta muito dele, não espera tudo isso esfriar, a relação acabar piorando ou coisa do tipo, pra dizer o que você sente, o que você pensa. O básico também é importante. E se você deixa as pessoas sozinhas, ou se você para de dizer o que você sente, em algum momento, tanto elas vão sentir um vazio em relação a você, quanto você pode se perder imensamente nesse vazio também. Acho que no mais é isso. Por fim, né, é o tempo em geral. Vou encerrando por aqui, justamente para não tomar mais tempo, acho, de tudo isso. Se isso for uma coisa boa para as pessoas que ouvirem, eu espero que seja, de verdade. Eu espero que esse assunto seja algo que seja levado além pra galera que já sentiu, ou já sentiu assim, ou se sente assim, e tá meio desamparado, nunca ouviu alguém falar sobre. Tá tudo bem, é perfeitamente normal. São situações, e infelizmente, ainda que em um âmbito social, são coisas que acontecem, né? Mais do que deveriam, e é mais comum do que parece.
Mas, em principal, acho que você não tá sozinho. Você nunca tá sozinho. E quando você achar que tá sozinho, você vai encontrar algo ou vai encontrar alguém. E isso vai te entregar perspectivas diferentes. E assim que te entregar perspectivas diferentes, você vai começar a avançar novamente, bloco por bloco, pedra por pedra. E assim você vai construindo e se reconstruindo. O grande ciclo, né, de destruição, reconstrução e ascensão, digamos assim. Até eventualmente você chegar no topo. E bem, o que eu tenho pra dizer agora por fim é: até quando você vai ficar esperando? Até quando você vai ficar aguardando e esperando as coisas acontecerem de maneira tranquila? Você, de fato, vai ficar aguardando o tempo levar as coisas que são suas, ou você vai tomar uma atitude diferente? Que seja pra falar um eu gosto de você, ou um eu te amo, ou um tá tudo bem, ou até mesmo um ouvi uma música e lembrei de você. Quanto tempo você vai ficar esperando fazer isso? Essa é a principal questão que eu deixo pra vocês que estão ouvindo. Para de esperar, porque realmente o tempo tira. Realmente ele é meio cruel pra gente. Principalmente pra gente que não tem muito tempo. Que nosso tempo é emprestado, né? Então, não perca tempo. Fale o que sente. Tome uma atitude. Mesmo que as coisas possam acabar e os ciclos possam se encerrar, sejam de amizades ou até de relacionamentos, faça algo. Porque eu acho que o silêncio é mais doloroso do que qualquer fala, independente de qual seja. A oclusão, a falta de, o vazio, ele é muito mais doloroso do que qualquer outro sentimento que você pode sentir. Eu sou Dibro, ou ele, no caso, e obrigado por me ouvir. É isso. Tchau, tchau. E bem, inclusive esse vídeo ele não tá sendo gravado sozinho. O Dissonante tá editando e ele tá fazendo as coisas para que ele fique o mais bonito possível. Eu queria passar essa mensagem, queria ter entregue essa mensagem talvez até antes, mas o momento em que eu tirei para falar sobre vazio social foi justamente porque tá passando por umas coisas, né? Por muitas coisas. Agora está um pouco melhor, mas eu passei por bastante coisa envolvendo isso, envolvendo pessoas em geral, enfim, sem ficar sendo muito prolixo. Só agradecer, eu diria, e ressaltar alguns outros pontos que eu não consegui falar com tanta clareza. Mas dias depois disso eu ouvi de pessoas sobre sonhos, sobre vontades, sobre dificuldades, sobre muita coisa assim em geral, da vida mesmo. E bem, só reforçou pra mim que é importante você não parar e seguir adiante. Tanto que acho que é o conselho que eu entrego pra todo mundo. Não para, segue adiante, faz o que você quer, faz o que você gosta. Tenta mediar as coisas. Também não vai ser idiota de simplesmente se jogar de cabeça sem ter um respaldo sobre, né? Você tem que saber jogar o jogo da vida e é assim que funciona, porque infelizmente a gente vive numa sociedade bem complexa e é difícil, para a maioria das pessoas é bem difícil conquistar certas coisas. Então é isso, o meu conselho é: vá em frente, faça o que você quer, faça o que você deseja, busque a sua felicidade, o seu auto-reconhecimento, que é muito importante. Eu acho que é a coisa mais importante que você pode ter. E justamente porque no fim é tudo que importa, no fim é você que importa, e você não pode passar a sua vida inteira pensando no que poderia ter sido e deixar que as coisas terminem assim, sabe? É muito triste. A gente só vive uma vez e é um destino triste demais pra quem só vive uma vez. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham achado interessante ele falando aqui, e até uma próxima. Obrigado por me ouvir.